Amém. Que Deus te abençoe, querido. Aleluia. Amém. Alegria demais estar aqui. Não somente hoje, mas todos os dias. Tem sido momentos de alegria. Tem sido momentos assim que nós temos vivenciado assim, um mover de Deus muito grande. E que legal é que você faz parte disso. Né? Não sei a dimensão que isso pesa no seu coração, não, mas é muito edificante ver tudo que tem acontecido e saber que eu e você fazemos parte disso. Possamos a cada dia valorizar realmente esses momentos. Estava lá em casa hoje pensando, enquanto estava preparando a mensagem, como Deus tem sido bom conosco, como as coisas têm acontecido e assim, de uma forma tão linda, o Espírito Santo tem fluído, né? E nós queremos, né, dar continuidade a essa série de mensagens que o pastor Walter, com a graça tão grande, tem ministrado aos nossos corações sobre o Espírito Santo, né, e eu queria também ministrar nessa noite. Acredito que o seu coração está aberto, né, que a sua mente realmente possa estar totalmente conectada no Senhor, para que o Espírito Santo possa ministrar aos nossos corações. Amém? Vamos abrir a Bíblia ali em Gênesis, no capítulo 1. Aleluia! Glória a Deus. Abrir a Bíblia. Nossa, bom demais. Gênesis, no capítulo 1, no versículo 2. Antes de lermos, eu queria só completar um recadinho aqui, pastor, sobre a audição. Não apenas para nós que estamos ministrando louvor aqui, não. Você também que sente o desejo de ministrar na casa do Senhor, você que toca, você que canta, tá? Você também pode participar dessa audição, tá? Na verdade, você deve, principalmente se você tem o desejo de participar do Ministério de Louvor. Então, se você tem esse desejo, no próximo sábado, às 14 horas, vamos estar ali, passando por essa audição. Tá bom? Tá bom, pessoal? Amém. Amém. Porque tem uns ali que me olharam meio assim, eu não sei se eu vou. Você vai sim. Amém? Gênesis, no capítulo 1, no versículo 2. Vamos ler. Diz assim: E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Eu queria orar também. Deus, que em nome de Jesus, Pai, assim como o pastor Walter ministrou, Deus, e orou, que o Teu Espírito, Senhor, realmente possa confirmar em nossos corações o que Tu queres. Ó Deus, e acima de tudo, possamos ser selados com essa verdade. E que toda a verdade dita nessa noite e ouvida nessa noite possa criar em nós raízes que vão se aprofundando a cada dia mais no solo do Teu amor. Deus, sabemos que não somos perfeitos, Pai, mas que a Tua palavra, Senhor, possa nos moldar, ó Deus, e nos fazer permanecer no processo da perfeição, em busca dessa perfeição em Cristo, Senhor. Em nome de Jesus, que o nosso homem interior seja fortalecido através da Tua palavra. Em nome de Jesus, Senhor, nós oramos e Te louvamos. Amém e amém. Amém. Amém, queridos. A palavra de Deus, ela fala aqui em Gênesis, no capítulo 1, no versículo 2, ela traz aqui um cenário que assim nós chamamos, eu costumo chamar de caos, né? Por quê? Porque a Bíblia está falando aqui que, no princípio, a terra era sem forma e vazia. Você conhece alguma coisa sem forma e vazia? Eu sei que, assim, nos tempos de hoje, até mesmo algumas pessoas são realmente sem forma e vazio. Mas aqui a Bíblia conta esse cenário de uma terra, de um planeta, de um sistema que era sem forma e vazio. E havia trevas, a Bíblia fala que havia trevas sobre a face do abismo. Só que tem algo aqui que faz toda a diferença. Aqui está falando assim que o Espírito Santo pairava sobre a face do abismo. Fala assim que sobre a face das águas. E essa palavra pairar, também ela, aqui na minha Bíblia mesmo, fala sobre mover.
que pode ser traduzido dessa forma também. Está falando aqui que o Espírito Santo se movia sobre a face das águas. E essa palavra eu acredito que faz toda a diferença. Por quê? Porque quando o Espírito Santo está se movendo, eu entendo dessa maneira. Quer dizer que alguma coisa está para acontecer, quer dizer que ele está em atividade, não é algo que está ali simplesmente para enfeitar toda aquela situação, até porque não tinha nada para enfeitar, era um momento de caos, era um tempo de trevas, e a própria Bíblia mesmo chama de trevas. Mas eu vejo isso, um espírito que se movia. E eu acredito que essa fase do Espírito Santo ali, quando o Espírito de Deus estava se movendo, acredito eu que o Espírito estava com expectativa muito grande. Nós sabemos muito bem que o Espírito de Deus, Jesus e o próprio Deus são um só. Nós sabemos sobre esse termo trindade, já ouvimos muito falar sobre o termo trindade. Nós não vamos encontrar esse termo na Bíblia. Um grande homem, um grande pastor de Deus, chamado Tertuliano, um grande pai da igreja, ele é que inventou esse termo, mas foi um termo que ilustra melhor essa situação do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas ele é Deus. Ele é Deus. E acredito que o Espírito Santo estava na expectativa de algo acontecer. Ele estava esperando algo acontecer. Por quê? Porque essa situação não condiz com Deus, nem com a criação de Deus. Porque Deus não cria, o próprio Salmos mesmo fala que Deus jamais criou nada sem forma e vazio. Deus nunca fez nada sem forma e vazio. Davi vai falar isso nos Salmos. Então tem todo um cenário que aconteceu aqui, antes do versículo 2, não podemos entrar nisso aqui, toda uma situação que aconteceu com a queda do próprio Lúcifer, mas não vamos nos prender nisso hoje. Mas é interessante nós entendermos que o Espírito de Deus, tudo que vem de Deus é bom, tudo é bom, mas aqui havia trevas. Tinha algo aqui que não estava alinhado com o Deus que nós conhecemos. Aqui tinha trevas. E parece que o Espírito se movia e havia uma expectativa de algo acontecer. O Espírito estava pronto, esperando algo acontecer. Eu acredito que a única coisa que o Espírito Santo estava esperando era uma palavra. E no momento certo, Deus lança uma palavra. O Espírito Santo estava pronto para atuar. Estava pronto para atuar, para fazer com que a coisa acontecesse. No momento em que Deus diz, haja, o Espírito Santo se move de uma forma diferente. E as coisas começam a brotar, as águas se separam, a terra começa a dar seus frutos, as aves começam a aparecer, os peixes, o mar. Há um reboliço nessa situação. E aquilo que era sem forma e vazio começa a ter vida, ou seja, começa a tomar a face de Deus. Porque Deus é vida, Deus é bom. E a Bíblia fala assim que quando Deus começa a criar tudo isso, Deus começa a ver que tudo era bom. Deus cria as águas, Deus faz separação entre terras e águas, Deus cria os luminares, Deus começa a criar as coisas e Deus começa a ver que aquilo condiz com a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Deus vê que tudo aquilo é bom. Muito bom. Só que no versículo 26, Deus faz algo que é, vamos dizer, espetacular. Aqui no versículo 26 diz assim, e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Aqui no versículo 26, fala que Deus continua a criar, e que o Espírito ainda continua em atividade. Só que Deus, ele vai criar algo de uma categoria diferente, vamos dizer assim. Por quê? Porque Deus, ele desce à terra, a terra que ele formou, ele desce, ele pega do pó da terra, ele começa a formar com as suas próprias mãos ali, aquele boneco de barro. E a Bíblia fala assim, se eu não me engano, no capítulo 2, começa a falar que Deus, depois que ele forma o boneco de barro, Deus assopra nas narinas daquele boneco de barro o Espírito. Só que
essa palavra soprou, ela tem uma conotação muito linda, porque quando você vai para o original, ali no hebraico, você vai perceber que essa palavra, a conotação dela significa tirar de dentro e colocar para fora. Tirar da própria essência e entregar para fora, colocar para fora. É claro que nós não temos jamais a audácia de dizer que somos Deus, que somos como Deus é. Não, mas nós temos algo muito semelhante a Deus. Por quê? Porque Deus tirou de si próprio o que nós somos, a bondade do homem, todos os atributos que o homem tem, tudo que é de bom, veio da essência, porque Deus é bom, Deus é perfeito, Deus é agradável, e tudo que o homem tem que é bom, veio de Deus. Deus sopra nas narinas daquele boneco de barro, e a Bíblia fala assim, que o homem recebe o Espírito, e o homem passa a ser alma vivente. O homem começa a viver e habitar nessa terra. Só que nós sabemos muito bem da história, que o homem, por mais que ele comece a dar nome aos animais, tem esse dom de fazer aquilo que Deus mesmo tinha dito a ele para fazer, e o homem, ele simplesmente, nós sabemos da história, ele desobedece a Deus. Deus firma com o homem uma aliança com base na obediência. Enquanto o homem fosse obediente, Deus seria fiel. Deus sempre é fiel. Deus sempre é fiel. A Bíblia fala que ele é fiel e já não há nele nenhuma variação. Mas o homem tinha também que ser fiel à parte que lhe cabia. E a Bíblia fala assim que o homem errou, o homem pecou, ele comeu do fruto que Deus disse para não comer, porque o próprio Deus tinha dito, olha, Adão, está aqui no meio a árvore do conhecimento do bem e do mal, está aqui também a árvore da vida. Você pode comer de todos, agora a árvore que está no centro, a árvore de conhecimento do bem e do mal, não coma, porque o dia que você comer, certamente você vai morrer. E nós sabemos da história que Adão comeu, Eva comeu, deu ao seu marido e ambos morreram. Se separaram de Deus e ali tem um cenário que começa a ser dramático. Porque Deus começa a trazer algumas maldições por causa da desobediência do homem. O homem ele vai colher aquilo que ele plantou. E Deus ele fala assim, maldita é a terra por tua causa, Adão. Diz para a serpente, olha, você é maldita dentre todos os animais da terra, você vai rastejar e comer pó todos os dias da sua vida. E Deus lança ali uma promessa. O homem estava perdido. Havia um caos muito maior do que aquele que estava quando o Espírito estava pairando sobre a face do abismo. O caos agora é que aquele que foi criado para receber a natureza do próprio Deus, aquele que foi criado para ser como Deus era, aquele agora estava no momento de um caos muito maior do que aquele caos que pairava sobre a face das águas. Misericórdia. Sobre o abismo. E é interessante a gente perceber, irmãos, que o próprio Deus começa a amaldiçoar, mas Deus sempre foi atrás do homem. O amor de Deus é tão grande. E Deus não é como nós, Deus não nos imputa o pecado. Nós temos essa mania de sempre estar olhando os erros. Todo o trabalho, tudo aquilo que nós fazemos, nós colocamos a perfeição, como se fôssemos perfeitos. Um dia, conversando com uma pessoa, essa pessoa disse para mim assim, não vou em igreja tal, não, porque lá o pastor faz dessa e daquela maneira. Eu falei, como se aquela pessoa fosse totalmente perfeita. Porque ela tem um padrão. Ela sempre estava jogando, ela sempre colocava acima dos princípios, ela colocava o pecado. Acima daquilo que Deus diz sobre o homem, que o homem é redimido, que o homem é salvo, que o homem é liberto, ela sempre estava colocando ali um jeitinho de fugir. Por quê? Porque olhava sempre o pecado, sempre o erro das pessoas. Mas Deus não é assim. Deus, ele olha para o homem, mas o amor de Deus está acima do nosso pecado. O amor de Deus está acima dos nossos erros. E Deus, ele olha, e Deus não iria aceitar aquele cenário. Aquele cenário era um cenário de caos. E o homem, ele agora recebe a natureza maligna, mas Deus, ele levanta ali a primeira profecia messiânica, e Deus fala assim para a serpente, olha, da mesma mulher que você enganou, dessa mesma mulher, eu vou levantar um descendente. Você vai ferir o calcanhar dele, mas é ele que vai esmagar a sua cabeça. Porque Deus tinha em vista o resgate do ser humano. Então começa aqui um plano maravilhoso. Começa aqui o plano de Deus para o resgate do ser humano.
Mas o cenário era caótico. E mesmo após o homem pecar e Deus cobrir o homem com as peles, cobrir o pecado do homem com a pele ali do cordeiro, o homem entra num cenário, continua num cenário caótico, porque agora o pecado estava no mundo. Mas Deus jamais aceitaria esse cenário. Jamais. Porque Deus nos ama, Deus ama o ser humano. E Deus criou o homem para ter comunhão com ele. Para ser comum com o ser humano, para ser comum com o homem. E Deus jamais aceitaria esse cenário. Mas começa a ser desenhado um plano de resgate para o homem. E o apóstolo Paulo ele vai falar sobre esse plano, ali em Efésios, no capítulo 3, do versículo 8 ao versículo 11. O apóstolo Paulo ele fala sobre esse plano de Deus para o resgate do ser humano. E ele fala que esse plano estava oculto. Ele fala assim, a partir do versículo 8. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça, de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo. As riquezas incompreensíveis de Cristo. E demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério, que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou por meio de Jesus Cristo, para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria seja conhecida dos principados e potestades do céu. Segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus. O que Paulo está falando aqui é que Deus tinha um plano para resgatar o ser humano. E esse plano ficou oculto, esse plano ficou escondido, estava no coração de Deus, mas esse plano foi revelado a nós por meio de seu Filho Jesus Cristo. Esse plano ele veio à tona quando Cristo Jesus morreu na cruz, ressuscitou, e Deus ali instituiu os seus apóstolos, e começa o resgate do ser humano, a salvação é anunciada, começa a reconciliação entre Deus e os homens, e o homem pode novamente se achegar a Deus. Mas antes que tudo isso aconteça, esse plano de Deus começa a ser executado na terra. E nós começamos a ver um cenário que nos mostra vários personagens. Além do Espírito Santo atuando, nós percebemos muitos homens e mulheres que foram fiéis à parte que cabiam a eles, para a execução desse plano. Deus chama Noé, Deus diz para Noé assim, Noé, você vai construir a arca, e Noé constrói aquela arca, coloca ali alguns animais naquela arca, a família de Noé entra na arca. E depois de um tempo eles saem da arca, Deus faz uma aliança com Noé, depois do dilúvio, Deus faz uma aliança com Noé, e começa ali uma nova geração, uma nova geração no planeta Terra, que vai presenciar os feitos de Deus. Uma geração que começa a experimentar não apenas trovões, terremotos, não apenas os feitos da mão de Deus, dando livramentos dos inimigos, mas um novo tempo em que o Espírito de Deus voltaria novamente a habitar com o homem. É claro que aqui no capítulo 6 do próprio Gênesis, Deus vai falar, olha, o meu Espírito não contendará mais com o homem, e os anos da vida do homem serão de 120 anos. A partir daquele momento, a idade do homem seria totalmente limitada. Seriam de 120 anos. Mas Deus começa a instituir esse plano, chama Noé. Depois que Deus chama Noé, Deus chama Abraão, e Deus diz para Abraão, Abraão, sai da tua casa, da casa da tua parentela, vai para a terra que eu vou te mostrar, Abraão. Abraão, de você, Abraão, eu vou fazer uma grande nação. E tem mais, Abraão. Quem bendizer a você será bendito. Quem te amaldiçoar, Abraão, vai ser amaldiçoado. E tudo isso faz parte do plano de Deus, o chamado de Abraão. Quem te amaldiçoar, Abraão, também vai ser amaldiçoado. E em você, Abraão, serão benditas, serão aceitas, serão libertas, serão tragos para perto de mim todas as famílias da terra. Porque o plano de Deus era resgatar toda a humanidade novamente.
Deus estabelece o seu plano através de Abraão. Abraão faz com Deus também essa aliança. E a partir dali nós começamos a ver o plano de Deus de uma maneira mais ampla. Nós começamos a ler a Bíblia e começamos a perceber que vem Isaac, vem Jacó. Jacó tem seus 12 filhos. Desses 12 filhos tem um que se destaca muito, chamado José. José é vendido pelos seus irmãos, por alguns midianitas, para alguns midianitas. Esses midianitas vendem José para a terra do Egito. Lá na terra do Egito, José fica alguns anos na cadeia, por 19 anos na cadeia. Depois José sai da cadeia, Faraó institui José, depois de uma série de eventos, institui José como governador do Egito, como o segundo depois dele. E ali o povo de Israel, que estava bem longe, desce para o Egito, juntamente com o pai de José, com Jacó. E ali na terra do Egito, Israel começa a frutificar, começa a criar descendência. E ali na terra do Egito se levanta um faraó que não conhecia José. Se levanta um faraó que não sabia todos os bens que José tinha feito na casa do Egito, no país do Egito. E esse faraó vai escravizar esse povo que tinha descido para a terra do Egito. E esse povo fica escravo por 400 anos no Egito. Escravo por 400 anos. E é interessante perceber que o plano de Deus, os planos de Deus, irmãos, jamais podem ser frustrados. Eu sei que muitos de nós, às vezes por causa do tempo, esse povo ficou 400 anos. Muitos de nós, por causa do tempo, às vezes perdemos as esperanças. Mas a Bíblia fala assim que Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Esse povo ficou 400 anos, até que Deus levanta Moisés. Deus levanta Moisés, tira esse povo do Egito, com mão forte, com mão poderosa. Algumas coisas começam a acontecer. E Moisés, então, leva o povo para o deserto. Moisés ali institui o tabernáculo. E então começa, esse plano de Deus começa a ficar mais visível ainda, porque isso só vai confirmar que Deus quer estar mais perto do seu povo. Deus começa a confirmar que o tempo todo Ele está tentando uma aproximação maior. Era a voz de Deus falando com Moisés. Deus chamando Moisés. Agora não. Deus começa a se revelar no deserto ao povo de uma forma diferente. Vinha ali a coluna de fogo de noite, simplesmente para aquecer o povo do frio do deserto. Mas pela manhã tinha ali aquela nuvem tampando o sol, por causa do cuidado do Senhor, porque Deus quer. Deus nos ama. Deus ama o seu povo. O tempo todo Deus quer o bem. Existe aí um ensino maligno que diz que Deus coloca doença, que Deus está te castigando por causa disso ou daquilo. É Deus que traz. A Bíblia jamais diz que Deus iria usar um instrumento do inferno para nos ensinar qualquer coisa. A Bíblia fala, pelo contrário, que a unção de Deus que nos ensina todas as coisas é Ele, através do Espírito. É o Espírito de Deus é que está em nós. Ele é que nos ensina, Ele é que nos guarda, Ele que nos traz para perto, Ele que se achega até nós. É Deus que nos ama. Deus nos ensina na palavra. A palavra é boa para ensinar, para repreender. Ela é boa, é boa. Institui ali o tabernáculo. E ali no tabernáculo a Bíblia fala assim que vinha a presença de Deus. E ali o sumo sacerdote, ele podia presenciar toda aquela cena. O sumo sacerdote estava ali adorando ao Senhor, ali no tabernáculo, e começa a se desenhar melhor ainda esse plano de Deus. Começam a surgir os profetas, e o Espírito Santo agora, ele chega mais perto ainda. Deus só falava através de alguns ramos com Moisés, Deus só falava através de trovões, mas agora Deus começa a usar o ser humano. Deus agora quer usar os sacerdotes, os profetas, e mais tarde começa a usar também os reis. O Espírito Santo começa a vir sobre o ser humano. E por um período de tempo, o Espírito Santo, ele fazia a obra. Mas o Espírito Santo, ele retornava novamente. Os únicos que recebiam o Espírito Santo por um tempo aqui na terra, era essa classe, os reis, os sacerdotes e os profetas. Os únicos que tinham acesso ao Espírito Santo. Reis, sacerdotes e profetas. Você sabia que você é sacerdote eleito? A Bíblia fala que você é sacerdócio santo. Mas a Bíblia continua
com esse plano maravilhoso. Porque o plano de Deus inclui, irmãos, o fato de Deus querer aproximação com o homem. E essa aproximação, a mente humana, ela não consegue entender isso. O mais próximo que alguém chegou foi de uma teoria. A teoria não, é uma verdade. Que fala assim, que dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço. Eu não posso entrar aqui nesse pedestal, por mais que eu tente. Não posso. Não posso. Mas nós vamos ver depois que isso é quebrado na Bíblia. Porque a Bíblia fala assim que o Espírito de Deus veio habitar no homem. O Espírito de Deus agora é um só com o Espírito do homem. Nós vamos ver tudo isso sendo quebrado. Porque o plano de Deus é estar mais perto. E o mais perto que nós conseguimos chegar é dessa aproximação de contato. Mas Deus vai mais longe, porque Deus quer estar perto de nós. Deus levanta reis, levanta profetas. Nós vemos grandes homens de Deus, como Davi. Um grande rei que teve experiências maravilhosas com o Espírito Santo. Quando Samuel foi ungir Davi recebe aquela unção, e ele sabia que ele seria o rei. Davi era pastor de ovelhas, e no momento em que ele teve aquela batalha, ele traz um relatório para Saul, ele fala assim: não, meu rei, de forma alguma. Isso aí é só mais um. Porque quando eu estava pastoreando, vinha o urso, eu matava. Vinha o leão, pegava pela barba, dava nele uma gravata e matava também. Isso aí é só mais um. Quem é esse circunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Da mesma forma que me entregou o urso e o leão, esse aí vai cair na minha mão. Deus usou, o Espírito Santo vinha sobre Davi, eu consigo ver isso, é no momento em que havia uma necessidade, o Espírito Santo vinha sobre Davi, e Davi ali, o Espírito Santo enchia Davi, e se manifestava de tal forma que um corpo de um ser humano de 14 anos, uma magricela daquele, podia pegar um urso e matar. Era de tal forma, eu não consigo olhar para Sansão hoje. Como é que você consegue ver Sansão? Tem pessoas que veem Sansão como aqueles lutadores de MMA. Não, eu não vejo Sansão dessa forma. Por quê? Porque Sansão, o que trazia a força para Sansão, não era a musculatura dele, não era a prática que ele tinha, não era a musculação dele. O que fazia com que Sansão pegasse ali uma queixada de mula e matasse os 1000 filisteus, o que fazia com que Sansão pegasse um leão com as próprias mãos e o matasse, era o Espírito de Deus que vinha sobre ele, era o Espírito de Deus que enchia Sansão, não são os atributos humanos. Os livros de Salmos falam assim: maldito o homem que confia no homem e faz do braço carnal o seu braço forte. Irmãos, nós precisamos confiar em Deus. O Espírito Santo já desceu à terra, ele já está disponível, ele atua ao seu e ao meu favor, ele é Deus, está comigo, e muito mais, não está só comigo, ele está em mim, está em você, ele habita em nós, e a manifestação do Espírito, hoje é através da nova aliança. O livro de Hebreus fala assim que muitos morreram profetas, muitos sacerdotes morreram e não chegaram a conhecer, irmãos, eles não chegaram a conhecer. Por quê? Porque isso foi preparado para nós. Hoje, nós não sabemos o poder que temos nas nossas mãos, mas o Espírito Santo atua hoje. Ele atua, está aqui. O Espírito de Deus, é só Ele que pode fazer o que Ele faz aqui. É só Deus que pode incendiar o coração do homem. É só o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Ele não se move mais como ele se movia na face do abismo. Hoje, antigamente ele se movia em trevas. Ele se movia sobre aquilo que não tinha nenhum valor. Mas hoje não. A Bíblia fala que o Espírito Santo se move sobre a igreja. A referência que Jesus dá sobre a igreja é que a igreja é santa, lavada e redimida no sangue de Jesus. Agora você imagina, se o Espírito Santo foi capaz de fazer uma transformação enorme sobre a face do abismo, sobre trevas e sobre todo aquele caos, você imagina o que ele pode fazer com você, que é lavado, remido no sangue de Jesus. Se levantam os profetas, os reis e os sacerdotes ministram ao Senhor. Mas tem dois em especial que eu queria falar sobre eles.
Jeremias e Joel. Jeremias no capítulo 31. É o Espírito Santo que faz a gente queimar, não é? É o Espírito Santo. Aleluia. Jeremias no capítulo 31. Vamos ler o versículo 31 ao versículo 34. Jeremias 31, do 31 ao 34. É muito bonito ver a manifestação do Espírito Santo no Antigo Testamento. A maneira com que Deus abre terra e engole os rebeldes. A maneira com que Deus fala através de trovões. A maneira como Deus atua com os profetas. Como Deus atua com os sacerdotes e reis. Quando aquelas pessoas cercadas dos seus inimigos, o Espírito Santo ele traz ali visão de gigantes, visão de anjos. E o Espírito Santo começa a mostrar para aqueles inimigos que aquele povo não estava sozinho, e dá ali a vitória para o povo de Israel. Quantas e quantas vezes nós presenciamos isso na Bíblia? Mas aqui em Jeremias, no capítulo 31, Jeremias vai profetizar sobre um cenário que estava guardado para o tempo de hoje. Jeremias vai falar sobre um cenário que Deus estava guardando, e Jeremias ele vai antecipar um pouco o mistério que o apóstolo Paulo fala lá no capítulo 3 de Efésios. Que Deus revela aos seus profetas. Jeremias começa falando assim, é claro para nós, irmãos, que o Espírito Santo ele vinha, ele atuava, ele fazia a obra que ele precisava fazer, mas depois ele retornava novamente. Ele retornava, ele não ficava com o homem. Mas Jeremias vai profetizar, ele fala assim, a partir do versículo 31, eis que vem dias, diz o Senhor, em que farei uma aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porque eles invalidaram a minha aliança, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Mas a aliança que eu farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior, e escreverei a minha lei no seu coração, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo, e não ensinará mais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até ao maior deles, diz o Senhor, porque lhes perdoarei a maldade do seu coração, e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Jeremias diz o seguinte, vai chegar um dia, em que eu vou fazer uma nova aliança, e não é a aliança que eu fiz com seus pais quando eu tirei eles da terra do Egito, porque eles invalidaram tudo, foram desobedientes. Mas eu tenho misericórdia, eu vou fazer com eles uma nova aliança. E quando eu fizer essa aliança, eu vou escrever a minha lei no coração deles. Eles não vão precisar de ninguém mais ensinar, porque cada um vai conhecer. Irmãos, isso é intimidade. O nosso coração, no momento em que nós recebemos a Jesus, o nosso coração é trocado. Nós recebemos ali uma nova vida em Cristo. O Espírito Santo vem habitar em nós. Recebemos um novo Espírito. E o Espírito Santo começa a falar diretamente ao nosso coração, sem precisar de nenhum intermediário. Nós simplesmente recebemos a palavra de Deus. Eu me lembro muito bem uma vez que eu estava um pouco perdido, eu estava sem saber o que fazer com a situação. E quando eu estava andando pela rua, o Espírito Santo trouxe ao meu espírito uma palavra que confortou meu coração. Não precisou de ninguém me falar, não precisou do sacrifício de nenhum sumo sacerdote, não foi necessário que ninguém chegasse e fizesse um sacrifício por mim. Não, independente dos meus pecados, independente da variação, independente daquilo que eu era, o Espírito Santo, pela misericórdia, trouxe ali uma informação que trouxe conforto ao meu coração. Ou seja, essa palavra ela se cumpre, essa palavra se cumpriu em Jesus, essa nova aliança, esse tempo onde Deus viria a habitar com o seu povo, iria ensinar o seu povo, iria se manifestar ao seu povo de uma forma diferente.
Era esse tempo que Jeremias estava falando. Mas também aqui em Joel, no capítulo 2, no versículo 15, Joel ele vai falar também do Espírito Santo, porém com algumas características diferentes. Joel, no capítulo 2, no versículo 15, Joel diz assim: tocai a trombeta em Sião, santificai um jejum, convocai a assembleia solene, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai aos anciãos, congregai as crianças que mamam. Desculpa, não é esse versículo. Eu sempre faço isso, meu Deus do céu. Olha, 22, 28. Nossa, por isso que é bom ter um pastor. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões, e também sobre os servos e servas, também naqueles dias derramarei o meu espírito. Deus estava dizendo aqui, o que Deus estava falando aqui através de Joel, é que chegaria um tempo em que a manifestação do Espírito não se reduziria apenas em manifestação em trovões, em apenas livramento de espada. Chegaria um tempo em que o plano de Deus iria se cumprir, sim, mas que todo ser humano poderia fazer parte do derramamento desse Espírito, para congregar os povos para a execução dos seus planos. Joel está dizendo assim que nos últimos dias, esses últimos dias começam quando Jesus é crucificado e quando Jesus ressuscita. Pedro vai falar sobre isso, ele fala assim, olha, eis que nós temos vos falado nesses últimos dias. Ou seja, depois que Jesus morre na cruz e ressuscita. Esses últimos dias. E esses últimos dias começam com o próprio Jesus. Jesus, antes mesmo, depois que ele é batizado por João, Jesus desce à sinagoga e Jesus ele fala assim, olha, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar, para trazer libertação aos pobres, dar visão aos cegos, para anunciar o ano aceitável do Senhor. Jesus está anunciando ali um grande avivamento, e esse avivamento não viria por causa da manifestação da força do homem, esse avivamento viria por causa da manifestação do Espírito Santo no meio do povo de Deus. E Jesus começa a anunciar esse avivamento, e alguns personagens começam a aparecer. Jesus, ele chama os discípulos, chama os 12, esses 12 presenciam a manifestação do Espírito Santo através de Jesus, porque a terra naquele tempo estava experimentando a maior manifestação do Espírito Santo que poderia acontecer, que já tinha acontecido, que era na vida do homem. João Batista manda 2 discípulos perguntar a Jesus, é você mesmo aquele que estávamos esperando ou deveríamos esperar outros? Jesus fala para ele, fala para ele que vocês estão vendo, os cegos veem, os surdos ouvem, os mortos estão recebendo vida novamente. Fala para ele. O maior avivamento da história aconteceu quando Jesus estava aqui nessa terra. Então Jesus ele morre, mas ele ressuscita, e Jesus chama os seus discípulos, e a Bíblia fala assim que Jesus chama os discípulos, e fala assim, olha, é-me dado todo o poder no céu, na terra e debaixo da terra. Então por causa disso, porque eu tenho poder, porque eu tenho autoridade, eu entrego para vocês, portanto, ide, o poder é de vocês. E olha, tem mais, eu não vou vos deixar órfãos, enviarei do céu outro Consolador. Esse Consolador não só vai apenas te consolar, mas é através desse Consolador, através desse Espírito Santo, que vocês vão pegar em serpentes e escorpiões, vão beber alguma coisa mortífera, mas nada vos fará dano algum. E olha, eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele está conosco através do Espírito Santo. O Espírito Santo veio. Jesus falou, vocês não são órfãos, vocês não estão sozinhos, eu estou com vocês. Vocês são limitados sim, vocês tudo bem, vocês pecam, vocês são errados sim, mas eis que eu estou convosco independente de qualquer circunstância. Estou com vocês, eu estou com vocês.
Estou com vocês. Por causa disso, porque eu estou com vocês, então vão. Pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Então começa um grande avivamento nessa terra. Pedro começa a pregar, e Pedro prega, e na primeira pregação 3.000 se convertem, depois 5.000, depois não sei quantos mil mais se convertem, e depois se levanta outros personagens. Levanta o apóstolo Paulo, um homem com poder e autoridade. A Bíblia fala assim que Paulo era fariseu, que Paulo era conhecedor da palavra, que Paulo ele era zeloso da lei, e o próprio apóstolo Paulo, em uma das suas cartas mesmo, ele vai falar assim: olha, eu era zeloso, dentro os da minha idade, eu excedia aqueles dentro da minha idade. Eu conhecia demais. Eu sempre fui zeloso da lei, fui fariseu. Eu era o cara, isso que Paulo está falando. Mas em uma das suas cartas ele vai falar assim: olha, eu abro mão de tudo isso porque eu quero pregar de acordo com o poder de Deus. Eu abro mão. Quando eu fui até vocês, não fui com palavras persuasivas de conhecimento humano, não. Eu fui com demonstração do Espírito. Eu vim cumprir a palavra. É isso que Paulo está falando. Eu vim cumprir a palavra. Começa a aparecer alguns personagens. Grande Estevão, homem de prodígios, homem de milagres. E no primeiro século nós podemos presenciar, através do Espírito Santo, os homens, eles entregavam as suas vidas para serem mortos. No livro de Hebreus, no capítulo 11, vai falar assim, vai falar que muitos foram mortos ao fio da espada. E tudo isso, irmãos, o homem natural não pode compreender, não pode entender. Através dos seus atributos naturais, você não tem condições de ter vontade de morrer por Cristo. Mas a Bíblia fala assim que os apóstolos se alegravam quando eles iam diante do juiz, diante do sinédrio. A Bíblia fala que eles se alegravam. Só o Espírito Santo pode fazer isso, só o Espírito Santo pode mover o coração do homem, só o Espírito Santo pode incendiar o coração do homem dessa maneira, a levar ele a ponto de ir para a morte, para morrer pelo Senhor, só através do Espírito Santo. Os apóstolos eram entregues à morte. O livro de Hebreus, capítulo 11, fala que eles eram mortos ao fio da espada. Tinham, sim, os seus filhos entregues para morrer. Mas no capítulo 12, no versículo 1, o autor de Hebreus vai falar algo muito interessante. Ele fala assim, vocês estão vendo todo esse cenário? Pessoas morrendo, entregando as suas vidas? Pois é, portanto, agora é a nossa vez. Vamos nos desvencilhar do pecado e de todo o embaraço que está nos rodeando e corramos firme a carreira que nos está proposta, porque aquilo que Deus entregou para eles é maior ainda para nós. E os apóstolos obedeceram. Então, no segundo século, começa também a aparecer alguns homens também que foram totalmente influenciados por esse evangelho. Eu lembro de um grande homem de Deus, o pastor Walter falou sobre ele aqui esses dias, Policarpo de Esmirna. Esse homem era discípulo do apóstolo João, gente. Esse homem com 86 anos, eles entregaram esse camarada para o sinédrio, para o juiz. E com 86 anos, o juiz diz para ele assim, Policarpo, basta você queimar um incensozinho para o imperador, porque naquela época que reinava era a adoração ao imperador de Roma. Policarpo, não vai fazer diferença. Policarpo, qual que é o problema? Você simplesmente queimar um pouquinho de incenso. Você queima o incenso, nós te libertamos. Você tem 86 anos. Policarpo, tem pena de ti mesmo, Policarpo. Você tem 86 anos. Não faças isso. Tem misericórdia de ti mesmo. Policarpo fala assim, através do Espírito Santo, eu acredito. Policarpo fala assim, olha, por 86 anos eu o servi, ele nunca me abandonou. Nunca me abandonou. Deus tem te abandonado? Ele nunca nos abandonou. Você pode levantar uma das suas mãos? Agradecer, Senhor, obrigado, Senhor, nunca nos abandonou, Senhor, obrigado. Obrigado, Senhor, nunca nos abandonou, Senhor. Obrigado. E Policarpo, com o coração incendiado pelo Espírito Santo, ele fala, ele nunca me abandonou. Não vai ser agora. O magistrado, ele fala para Policarpo assim, Policarpo, mas eu tenho feras, eu tenho leões aqui, pode mandar, ué. Eu não sei se é Inácio, pastor, só me corrija, mas ele foi levado também, sendo levado para Roma, ele fala assim, olha, eu fiquei sabendo que lá em Roma tem pessoas que estão mandando cartas para o imperador para me soltar. Não. Pelo contrário, se eu não encontrar as feras de Roma ávidas para me engolir, eu vou lá e vou provocar. Porque a alegria deles era entregar a vida por Cristo. O magistrado fala para Policarpo, Policarpo, mas eu tenho fogo, eu posso te queimar.
Policarpo, cheio do Espírito Santo, ele vira e fala assim, olha, o fogo que vai me queimar vai apagar rapidamente, mas o fogo que vai consumir os inimigos de Deus jamais se apagará. Oh, meu, cara, jamais se apagará. Homens cheios de Deus que enfrentaram perseguição. Homens cheios de Deus que enfrentaram 50, 90 vezes mais as lutas que nós enfrentamos. Mas nunca foram infiéis. E os séculos vão se passando. No quarto século, todo esse mover do Espírito dá lugar à atuação do homem. A perseguição da igreja para com Constantino. Um grande homem chamado Constantino cessa a perseguição da igreja. E agora o homem começa a dirigir toda a atuação. O homem começa agora a estar no centro. E por muito tempo, depois disso, o homem começa a experimentar um momento de trevas, onde o papado e toda a igreja, que agora era o próprio governo, começa a comandar todas as ações. Mas os séculos vão se passando e na história da igreja, você vai ver um grande homem de Deus que ministrava nas universidades, chamado John Wycliffe. Deus incendiou o coração desse homem. O Espírito Santo veio sobre esse homem. E esse homem ele começa a examinar as Escrituras. E esse homem começa a perceber que estava tudo errado. Esse homem começa a ver que estava tudo errado. Da mesma forma, ele se levanta ali, grandes homens de Deus, começa a traduzir a Bíblia ali para o inglês, e a Bíblia ela começa a ser espalhada, começa um grande avivamento, porque o avivamento não pode ser produzido pelo homem. Constantino instituiu aquela perdição, aquela maldição, mas através de grandes homens reformadores, a história começa a ser mudada, o Espírito Santo vem novamente através da palavra de Deus, através do ensino da palavra. É por isso que eu louvo a Deus pelo ensino aqui nessa casa, porque é o ensino que nos liberta, é o ensino que nos transforma. Depois se levanta um grande homem de Deus chamado John Huss. O Papa começa a perseguir esse cara. Mas ali no 15º século, Huss, ele é preso. E eles começam a queimar Huss e ele lança uma profecia. Através do Espírito Santo, John Huss fala assim, olha, vocês podem até queimar o ganso, porque ganso significa Huss, né? Huss eu acho que significa ganso, um negócio assim. Eu sei o inglês, mas agora não quero expor, não. Então, Huss ele fala assim, vocês podem até, pelo Espírito Santo, irmãos, ele lança uma profecia, porque o Espírito Santo está nessa terra, e Jesus falou, e eu acredito, eu nunca vos abandonarei, jamais vos deixarei, estarei convosco todos os dias. E apesar daqueles momentos de trevas, Huss ele lança uma profecia, ele fala assim, olha, vocês vão matar o ganso, mas daqui a 100 anos, Deus vai levantar um cisne que vocês nunca vão conseguir queimar. E em 1517, em 31 de outubro de 1517, Deus levanta Martinho Lutero e incendeia o coração daquele cara. Deus levanta Martinho Lutero e depois ele vai lá na porta do castelo de Wittenberg e prega as 95 teses ali da igreja. Chamando os papas para um debate, falando, olha, está tudo errado o que vocês estão fazendo, abre os olhos, e o povo começa um grande avivamento. Por quê? Porque a palavra de Deus veio novamente, a palavra de Deus chegou de novo. Quando a palavra de Deus começa a ser exposta, as pessoas começam a ser curadas, a fome de Deus começa a chegar novamente, nós somos transformados, vidas vêm receber Jesus aqui na frente. Por quê? Porque quando a palavra de Deus vem, avivamento vem, o poder de Deus vem, nós somos transformados, nós somos libertos. Acontece por quê? Porque é Deus que está no controle. É Deus que está no controle. Cara, a gente precisa entender isso. E a história vai se passando ali no décimo, se eu não me engano, no século XVIII. Deus levanta um homem chamado Jonathan Edwards. Um grande homem de Deus. Um homem que comia a palavra, um homem de oração, um homem de jejum. Um homem que o tempo todo ministrava a palavra. E esse homem é famoso por causa de um dos seus sermões, chamados Pecadores nas mãos de um Deus irado. Alguém já ouviu falar sobre isso aqui?
Em um tempo, esse homem tinha jejuado por um tempo, e aquele povo estava totalmente perdido. E a história fala assim que Jonathan Edwards chega e começa a pregar o seu sermão. Edwards começa a falar sobre alguns assuntos. Esqueci de estar no meu celular, daí. E eu queria ler um pedacinho do que Edwards falou. Um grande homem, um grande avivalista. Alguém que foi levantado nessa terra para realmente fazer a diferença. Só que, eu não sei se você percebe, mas o mesmo espírito que estava sobre esses avivalistas ainda não saiu da terra. Esse espírito ainda não foi retirado da terra, ele está disponível para mim e para você. Ele está aqui para te transformar, sim, transforma a tua vida, te perdoa os pecados, te liberta e te sara, sim, mas muito mais. Jesus falou, vocês vão e vocês vão fazer obras iguais ou até maiores do que as que eu fiz. E tudo através do mesmo espírito. Jonathan Edwards chega no auditório, começa a falar para o povo, e aquele povo chega ali aquele povo arrogante, totalmente leviano. E Edwards fala assim, ele começa a pregar a sua pregação, pecadores nas mãos de um Deus irado. Ele fala assim, olha, aí está o inferno com a boca aberta. Não existe coisa alguma sobre o qual vós possais firmar e segurar. Há atualmente nuvens negras da ira de Deus pairando sobre vossas cabeças, predizendo tempestades espantosas com grandes trovões. Se não existisse a vontade soberana de Deus, que é a única coisa para evitar que um ímpeto vento agora, para vos lançar direto nesse inferno. A história fala que esse povo, o Espírito Santo veio de uma forma tão poderosa que podia-se ouvir os gritos das pessoas confessando os seus pecados. O Espírito Santo veio de forma tão poderosa que Edwards falou assim que a única coisa que segurava esse povo na boca do inferno, como um ser humano segura uma formiga ou um inseto nas chamas de fogo a ponto de soltá-la. A única coisa que segurava era a misericórdia de um Deus que estava sendo provocado por causa do pecado do povo. Esse Deus estava segurando o ser humano na boca do inferno. E esse Deus estava sendo provocado. E a história fala assim que as pessoas se asseguravam nas pilastras, porque muitos deles começavam a ver o inferno debaixo deles. A atuação do Espírito Santo foi tão poderosa que eles gritavam, e por semanas e semanas houve um grande avivamento naquela floresta. E através da vida desse homem, aquelas pessoas foram transformadas. Se eu não me engano, em 1900, Deus também levanta um grande homem, que começa aí um grande avivamento. O Espírito Santo vem sobre esse homem. Esse homem não tinha muita capacidade, era apenas um minerador nas minas de carvão, chamado Evan Roberts. Esse homem, ele era tão limitado, falava, eu não sei pregar, eu não sei falar, eu sou apenas um minerador, alguém que um zero à esquerda, um zé ninguém, alguém que Deus não pode usar. Mas o Espírito Santo é que faz a diferença, independente daquilo que você conhece ou deixa de conhecer. O que faz a diferença, eu gosto muito de uma música da Ana Paula que fala, onde quer que eu esteja, Senhor, em um vale ou alta montanha, o que faz o meu dia ter cor é a beleza da tua companhia. Não importa o lugar, se comigo o Senhor está. Não importa o lugar, meus irmãos. É a presença de Deus que faz toda a diferença. Não importa quem somos. É Ele quem faz e executa em nós, tanto o querer como o efetuar. Fica de pé no seu lugar. A história fala que esse homem, se assentava debaixo debaixo de qualquer lugar, e no finalzinho da tarde ele começava a pregar, e a pregação dele não era cheia de teologia. A pregação desse homem era, para muitos de nós, iria ser muito vazia. Mas esse homem, ele falava assim, olha, Deus está aqui. E as pessoas vibravam, realmente Deus está aqui.
Deus está aqui, oh Deus. E as pessoas confessavam seus pecados. Por quê? Quem trazia todo esse avivamento era o Espírito Santo. Era Deus que atuava, era Deus quem fazia. E quando você entrega o controle total da sua vida ao Espírito Santo, é isso que Ele vai fazer. Independentemente de como somos, do que queremos, dos planos e propósitos, Deus é quem efetua, Deus é quem faz. E o problema é que nos tempos de hoje, nós não temos vivido tempos diferentes, o cenário parece que é o mesmo. Nós temos muita estrutura, nós temos muitas coisas, temos um microfone, temos um violão, nós temos aqui grandes pregadores, nós temos muitas coisas, mas irmãos, se nós não buscarmos a presença de Deus, que é essa que faz total diferença na vida do ser humano, nós seremos vazios. Quem sabe você veio aqui essa noite, você se encontra dessa forma, quem sabe você está com uma terra sem forma e vazia, feche seus olhos, queria ministrar sobre a sua vida. Quem sabe você está com uma terra sem forma e vazia. Quem sabe você vem para a igreja, mas às vezes vem sem direção, vem sem saber como atuar, vem sem saber, eu vou chegar lá e eles vão pedir para levantar as minhas mãos, mas eu estou tão vazio, eu estou tão seco. O Espírito Santo quer fazer a diferença na tua vida, Ele quer avivar teu coração. Essa noite o Espírito Santo te chama. O Espírito Santo, Ele quer fazer com que a presença dEle faça diferença na sua vida. O Espírito Santo jamais saiu. Teve um homem que foi procurar Jesus, chamado Nicodemos, e esse homem fala: olha Jesus, eu sei que tu és mestre vindo de Deus. Ninguém faz o que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus falou assim: olha Nicodemos, necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer e você ouve a sua voz, mas você não sabe de onde vem nem para onde ele vai. Assim Nicodemos é todo aquele que é nascido do Espírito. Eu sei que você já nasceu do Espírito. Eu quero te dizer que você não tem vontade própria, não sabe de onde vem nem para onde vai. Se você nasceu do Espírito, o Espírito Santo quer te levar a lugares mais altos. O Espírito Santo quer te levar a lugares onde você nunca imaginou. Assim como esses homens de Deus, que muitos deles não tinham nenhuma teologia, muitos deles eram incapazes aos olhos do ser humano, mas Deus usou esses homens para trazer transformação. Assim Deus quer fazer em Lagoinha Estoril, assim Deus quer fazer na tua vida. Deus quer te levantar como protagonista nessa história, um protagonista de um grande avivamento que Deus está para levantar. É você, meu irmão, é você. Eu queria que você falasse com o Senhor agora. Eu queria que você falasse, porque a presença dEle está aqui. A presença dEle está aqui, e a presença dEle que faz a diferença. A presença dEle que faz a diferença. Senhor, a Tua presença, Senhor. A Tua presença. Espírito Santo, é a Tua presença que faz. A Tua presença que faz a diferença, Senhor. Ministra, Senhor, aos nossos corações. Espírito Santo, ministra aos nossos corações. Traz aquilo, Senhor, que está oculto, Senhor. Traz sim, Senhor. É a Tua presença, Senhor. Ministra. Tua presença. Desfrute. Desfrute da presença dEle. Ele está aqui. Obrigado, Senhor. Tua presença, Senhor. Em Tua presença. Vento do Espírito, sopra, Senhor, sopra, Senhor. Traga sim, Senhor, Espírito Santo. Assim como fizeste na história. Faça, Senhor.
atrai meu coração, atrai meu coração a ti. Oh, Senhor. Eu queria que você colocasse aí as suas mãos no seu coração. Eu quero que você entenda que o Espírito Santo está atuando aqui. O Espírito Santo está atuando. O Espírito Santo está queimando o seu coração nessa noite. E tem pessoas aqui que vieram pela primeira vez. E tem outras que não. Mas o Espírito Santo já estava ardendo no seu coração. Eu queria que você fizesse uma oração comigo agora. Diga assim: Espírito Santo, Espírito Santo, eu preciso da atuação no meu coração, do teu mover, da tua graça e do teu favor. Por causa disso, eu me rendo a Jesus Cristo e o confesso como meu Senhor e meu Salvador. Jesus, entra na minha vida. Faça como tu fizeste com os grandes que passaram por essa terra. Eu quero ser protagonista de um grande avivamento. Jesus, eu te entrego tudo o que tenho e sou. Amém. Continue com seus olhos fechados. Eu quero que você, que fez essa oração pela primeira vez, ou às vezes você não fez pela primeira vez, mas porventura você andou com Jesus, mas um dia as lutas vieram as tempestades e você se desviou dos caminhos. Você parou de vir à igreja, parou de ter comunhão com os irmãos. Se você é essa pessoa, eu queria que você levantasse uma das suas mãos. Você que quer receber Jesus como seu Senhor e Salvador, levante uma das suas mãos. Nós queremos orar por você. Eu queria orar por você. Se você é essa pessoa, eu queria que você levantasse uma das suas mãos. O Espírito Santo está queimando no seu coração. Ou porventura você que estava no caminho do Senhor, mas um dia as coisas aconteceram e você simplesmente não veio mais. Eu queria que você também levantasse uma das suas mãos. Se você é essa pessoa, eu queria orar por você. Levante uma das suas mãos. Espírito Santo, queima os nossos corações. Espírito Santo. Espírito Santo, venha atuar em nossos corações. Espírito Santo. Se você é essa pessoa, levante uma das suas mãos. Eu quero acreditar que o Espírito Santo já fez toda a obra que Ele queria fazer. Mas às vezes você não levantou sua mão. Mas se o Espírito Santo continua queimando no seu coração, a Bíblia fala: se ouvires a voz do Senhor, não tarda, não tarda. Espírito Santo, nós te louvamos. Levante as suas mãos, dê glória ao Espírito Santo, dê honra para Ele. Espírito Santo, eu te amo. Espírito Santo, eu te adoro. Eu te adoro, Espírito de Deus. Eu quero, Senhor, ser em teu amor, em tua presença, Senhor, em tua presença, em tua presença, Senhor, presença.
Espírito Santo, é Ele quem faz a obra. Tanto querer como efetuar. O Espírito Santo estava queimando no coração dessa jovem. Quem sabe tem mais pessoas aqui que estão sentindo o fogo do Espírito. Deus te espera aqui. Eu quero orar agora. Eu quero orar agora. Estenda suas mãos para cá. Espírito Santo, Tu és aquele que conhece o coração do homem. E Tu sabes das nossas dores e conflitos. Ó Deus, eu quero quebrar da vida dessa jovem toda a influência das trevas. E se porventura, Senhor, ela andou fora dos Teus caminhos, ó Deus, e recebeu qualquer influência maligna, agora nós declaramos quebrado. A paz de Cristo que está acima de todo entendimento começa a invadir o coração dela agora. Deus, e ela é recebida agora, Senhor, com alegria nos céus. O céu se alegra, Senhor, porque um dia, Senhor, essa jovem andou nos Teus caminhos, mas o Senhor, Pai, aprove, Senhor, trazê-la nessa noite. E eu quero Te louvar, Pai, porque o Teu favor é com ela, Senhor. Deus, nós Te louvamos e nós declaramos, Senhor, ela bem-vinda à família de Deus. Amém. Aleluias. Você pode dar um aplauso ao Senhor? Dá um forte aplauso a Ele. Essa jovem está dessa forma. Essa jovem está dessa forma porque... Não é porque uma forte emoção tomou conta. Sabia disso, jovem? Não é simplesmente porque uma forte emoção. É porque o Espírito Santo estava queimando o seu coração. E você respondeu a esse chamado. Mas aqui você não apenas vai receber o favor do Senhor, mas também de uma família abençoada que está aqui para te receber. Eu queria contar até 3, queria que você se virasse para conhecer essa família. Tá joia? Vamos lá, contar de 1 até 3. 1, 2, 3. Uma família sem qualquer falsidade, dizendo a verdade, a glória do Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Vocês vão acompanhá-la até lá, vão pegar o nome dela. Eu acho que já até sabe, né, o nome dela. Deus é fiel. Eu falei que sabia. Amém.